Turma, normalmente, quando as pessoas falam sobre tipos de advocacia, né, ou espécies, né, de trabalho de advocacia, geralmente as pessoas recorrem a especializações para explicar esses tipos de advocacia, né, que é um jeito bem errado, eu acho, de explicar. Então as pessoas geralmente dizem assim, existe o advogado criminalista, que trabalha com direito penal, que defende, né, as pessoas acusadas por crimes. Aí existe o advogado civilista, que trabalha com direito privado. Aí esse advogado faz contratos, divórcios, cobrança de pensão alimentícia, execuções, né, e mexe com direito imobiliário, né, problemas de posse, propriedade, uso capião e tantas outras coisas, né, que abrangem o direito civil. E existe também o direito comercial, né, o advogado empresarial, que trabalha daí com empresas e que resolve daí questões envolvendo contratos com fornecedores, com clientes, né, as relações empresariais, questões trabalhistas. E existem também escritórios especializados, né, somente em direito trabalhista, por exemplo. Então eles defendem as empresas diante das reclamatórias trabalhistas dos seus ex-empregados e defendem também o direito de empregados, né, que vão propor reclamatórias trabalhistas contra as empresas. E tem também os advogados que trabalham com direito tributário, né, que defendem as empresas diante dos impostos cobrados, né, pelo Estado, as taxas, contribuições sociais e assim por diante, tá? Então é comum, quando a gente pesquisa assim, né, quais são as áreas, né, de atuação do advogado, quais são os tipos, né, de advogado que existem, definir esses tipos de acordo então com uma disciplina jurídica, com um ramo do direito, né? Como se o trabalho do advogado fosse igual em todos os lugares, apenas dividido ou separado ou diferenciado por esses diferentes ramos do direito. Galera, esse é um jeito bem errado e talvez assim antigo, né, de explicar a atuação da advocacia. Antigamente até podia fazer sentido, né, pensar o direito dessa forma. O advogado ele é igual em todo lugar do mundo, a diferença é só que um é especialista nisso ou especialista naquilo. Não é bem assim que as coisas funcionam hoje, tá, pessoal? Hoje nós podemos distinguir 3 grandes tipos de advocacia. Uma a gente chama de aquela advocacia contenciosa, é a advocacia do litígio. É aquela advocacia ligada a uma condução de processo, seja como acusação, seja como defesa. É aquele advogado que administra e que conduz estrategicamente um processo no fórum, tá? A advocacia contenciosa, portanto, baseada num litígio, baseada numa disputa, né? Baseada numa contenda judicial que se estabelece, portanto, no âmbito de um processo judicial. Outro tipo, o segundo tipo de advocacia é aquela advocacia consultiva, tá? Da consultoria jurídica, que é aquele modelo de advogado que não atua exatamente no fórum, tá? Com ações, com processos, né? Mas ele atua de uma forma preventiva no âmbito de uma empresa, de um escritório, né? Ele faz consultas, ele explica como deve fazer, ele cria um modelo de contratos, por exemplo, para sustentar uma certa relação comercial, né, de uma empresa ou de uma pessoa com seus clientes e assim por diante, tá? Pessoal, um advogado ele pode ser uma coisa ou outra, ou ele pode ser as duas coisas. Ele pode ser as duas coisas e normalmente é assim que o advogado trabalha, né? Ele faz a consultoria jurídica, mas ele também conduz alguns processos, né, lá no fórum. Então, basicamente o trabalho do advogado é lidar com essas diversas dimensões da sua profissão, né? Uma dimensão ligada à administração de processos lá no fórum e a outra dimensão ligada a cuidar, né, dos clientes nesse âmbito extrajudicial, nesse âmbito dos acordos, dos negócios, né, das conversas, visando resolver problemas e antecipar também aos problemas para já criar, né, um modelo de conduta que possa evitar futuramente o risco, né, de ter algum problema jurídico, alguma situação. Muito bem. Mas existe também, pessoal, isso é uma coisa nova, tá? Um terceiro modelo de advocacia, um terceiro tipo de advogado, vamos dizer assim, que esse é mais raro, tá? E esse modelo de advogado, pessoal, talvez seja
uma das grandes diferenças, um dos grandes diferenciais para o futuro das profissões jurídicas, que é o advogado que pensa a estratégia, tá? É o advogado que pensa não só qual que é a solução para aquele problema, qual que é o melhor modo de conduzir o processo, mas é aquele estilo de advogado que pensa não somente com o direito, mas pensa do ponto de vista das melhores estratégias para conseguir afirmar o direito dos clientes, tá? Pessoal, essa advocacia da estratégia, ela se baseia em basicamente 3 grandes pilares, tá? O primeiro pilar é a inovação, certo? Esse tipo de advocacia de estratégia, turma, não pode se limitar a reproduzir um conhecimento jurídico existente. Esse tipo de advocacia de estratégia, ele precisa constantemente pensar na inovação, pensar com criatividade, pensar fora da caixinha do direito, tá? Imagine que vocês tenham uma grande empresa ou uma pequena empresa que está criando um novo modelo de negócios, uma coisa realmente nova, uma coisa que tem repercussões no direito do trabalho, pode ter alguma repercussão no direito ambiental, vai ser um novo modelo de comércio, tá? Como é que você vai responder a um problema desses usando as categorias tradicionais dos contratos do direito comercial ou do direito do trabalho, né? Ou do direito ambiental? Não dá, sempre vai faltar algo. E o advogado tradicional ele vai dizer assim, olha, não sabemos o que fazer, porque isso vai depender de como é que a jurisprudência vai decidir esse caso amanhã, e etc. Não, pessoal, essa é a resposta tradicional. Reparem que esse novo profissional, galera, ele precisa inovar no sentido de criar novos conceitos jurídicos capazes de construir um fundamento jurídico para um novo modelo de negócios ou um novo modelo de relações, tá? Então, da mesma forma que nas outras profissões existe hoje uma exigência de criatividade e de inovação, no direito também é necessária essa criatividade e essa inovação. O beabá do direito deixa para os advogados comuns fazerem, né? As cobranças, as defesas comuns, etc., né? A reprodução do sistema, tá? Agora, quando você está diante de uma necessidade de decisão estratégica sobre um novo modelo de negócio, sobre uma nova atuação, sobre uma nova forma de se relacionar com o mercado, com o cliente, com as pessoas em geral, aí, meus caros, esse novo profissional do direito, ele vai pensar em estratégia. Ele não vai dizer assim qual que é a solução do direito, ele vai pensar, olha, existem diversas soluções, diversos caminhos possíveis pelo direito, mas qual desses caminhos é o mais adequado para uma boa sustentação legal daquele novo modelo de negócios, daquela nova forma, né, de relação jurídica, tá? Segunda habilidade, segunda característica importante desse novo profissional do direito, tá? É a habilidade da transformação, certo? O advogado tradicional, ele é um advogado preocupado com a reprodução correta do direito, certo? E a gente não tira também a razão, né, desses antigos profissionais, porque, de certo modo, a prova da OAB, os concursos públicos, eles exigem a reprodução. Eles não avaliam a criatividade e a inovação. Esses concursos, esses exames, né, sobre os quais os futuros advogados estão submetidos, eles vão, de certo modo, treinando e valorizando apenas a habilidade de reprodução correta do sistema. Eles não valorizam a criatividade, a inovação, pensar fora, né, da caixinha. Mas, turma, mesmo que esses concursos e esses exames continuem avaliando apenas a habilidade de reprodução, apenas conhecimentos reprodutivos do sistema, pessoal, essa nova categoria de advogados que está surgindo, ela valoriza a transformação, a habilidade de pensar o direito não como reprodução, mas como um instrumento de transformação. Pensar o direito, em outras palavras, não como algo que vai promover segurança, que vai, digamos assim, somente blindar um novo modelo de negócio, alguma coisa assim. Não, é pensar o direito como um instrumento para melhorar práticas sociais, práticas comerciais, para melhorar as relações sociais. Porque o direito ele não é apenas um reboque que vem
atrás da política, da economia, das relações sociais e etc. O direito está junto, pessoal, e ele pode ser usado não como um mecanismo de reprodução apenas, mas como um mecanismo de transformação da realidade, uma transformação para melhor. Aproveitar os institutos e os conceitos jurídicos que existem para criar, para transformar a realidade e assim construir novas soluções inovadoras, surpreendentes, né, para a afirmação dos direitos, da estabilidade das relações e daquilo que nós queremos, né, para o futuro. Tá bem? E a terceira característica, pessoal, é a capacidade ou habilidade de entender os novos modelos de negócio e as novas formas de relação social, tá? Porque é muito comum para a advocacia tradicional o advogado olhar o problema social do ponto de vista do direito. Então ele vê assim, o que se encaixa e o que não se encaixa aqui com os conceitos jurídicos. Aquilo que se encaixa, ele dá a resposta na hora. Ele diz, isso é assim, isso é assado. O contrato deve ser dessa forma, ou deve ser da outra forma. Vou te mandar por e-mail o modelo do contrato, prontinho, para você fazer e reproduzir. Ok, esse é o modelo da advocacia tradicional, não tem problema nenhum, tá bem? Mas repara, quando esse negócio ele está sendo pensado de forma inovadora, de forma criativa, uma nova questão jurídica surge aí, tá bem? E aí, meus caros, tu não consegue mais enquadrar aquele novo modelo de negócios num contrato de compra e venda, ou de serviço, ou de um certo modelo já padrão, já tradicional de contratos ou de outras relações jurídicas, percebem? Então esse novo advogado, turma, ele precisa entender as especificidades, a multidisciplinaridade envolvida naquele modelo de negócios, para que ele consiga pensar uma solução, um lastro jurídico, um embasamento legal para uma nova forma de relação, para um novo modelo de negócios, tá? E meus caros, isso exige, você já deve estar percebendo, tá? Ir muito além do conhecimento apenas do direito e dos precedentes judiciais. Isso exige uma compreensão da própria dinâmica do mercado onde você atua, da própria dinâmica do segmento, dos tipos, né, de conflitos, dos interesses, das expectativas, daquilo que são os elementos desejáveis, digamos assim, né, para a estrutura e para a fundamentação de um negócio jurídico adequado. Tá? Então veja, meus caros, vocês podem estudar direito para ser aquele advogado tradicional, né? Aquele estilo de advocacia clássica, né? Que vai para o fórum e que faz a sua consultoria jurídica normal. Mas vocês podem começar também a estudar, a compreender melhor as coisas para adquirir e desenvolver essas três habilidades que formam uma advocacia estratégica. Aquela advocacia que hoje tem muito mais valor, né, do que aquela advocacia tradicional, né, da reprodução técnica de um sistema. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus colegas, inscreva-se no nosso canal. Precisamos juntos desenvolver uma nova cultura jurídica que não valorize apenas a reprodução técnica dos conhecimentos, né? Mas que comece a valorizar também a inovação, a criatividade e a multidisciplinaridade no direito.